Bom, para mim o sono, se a gente puder, né, escolher um pilar de saúde, para mim o sono seria esse. Então, eu sou uma grande defensora do sono, né? Para quem trabalha com o cérebro, com desenvolvimento cerebral, desenvolvimento neurológico, a gente sabe a importância que o sono tem. Para exemplificar, uma criança que está com sono, que não dormiu direito, ela vai se alimentar bem, vai jantar direito, vai te obedecer, vai estar fácil de lidar com ela. Então, vocês sabem, né? Quem tem aí uma mínima convivência com criança sabe que a criança ela fica bastante difícil quando está com sono. Nós adultos, a gente já consegue suportar melhor períodos aí, né? Sem dormir, noites sem dormir. Porém, a gente vê que nossa capacidade ela decai muito, né? Se a gente não faz o sono reparador, principalmente no período da noite. Então, o sono ele é muito importante. Especial para crianças pequenas, para crianças um pouquinho maiores e para adolescentes. O sono, estabelecer rituais, rotinas de sono, ela foi relacionada em estudos com melhores taxas de alfabetização, de aquisição de vocabulário, de regulação emocional, autocontrole, maturidade, está relacionado com menores taxas de distúrbios psiquiátricos. Então, assim, o sono, ele é um fator importantíssimo do desenvolvimento e por isso a gente dedicou um módulo inteiro aqui para ele. Outra coisa importante de dizer é que não só com relação ao desenvolvimento cerebral o sono está relacionado. Durante o sono a gente libera alguns hormônios. Então, a gente libera o hormônio do crescimento para crianças, isso é muito importante. Ele tem um horário específico de liberação, em geral ao redor das 11 horas, meia-noite, ele já está no seu pico. Então, crianças que vão dormir muito tarde, elas acabam não atingindo esse pico de hormônio de crescimento, acabam não tendo um crescimento adequado. Então, déficit de crescimento, a gente tem que sempre lembrar de avaliar o sono da criança. Outra coisa, falta de sono, né? Dificuldades aí na qualidade do sono estão relacionadas à maior taxa de obesidade. Durante o sono, a gente vai ter liberação de um neurotransmissor, que é um neurotransmissor da saciedade, que é a leptina. E se a gente não tem o sono, acontece uma maior liberação da grelina, que é o hormônio da fome. Então, está muito associado a alterações do sono com obesidade. Então, o sono ele é importante para o desenvolvimento das funções neurológicas cerebrais. Na criança é de muita importância, porque a criança ganha muito, né, principalmente nesses primeiros anos, e é importante para a regulação de todas as nossas funções fisiológicas do corpo, inclusive no adulto. Então, como que o sono funciona? Eu vou explicar para vocês como que ele é regulado e vou falando as diferenciações entre adulto e criança para vocês entenderem aí o porquê, né, que a gente tem tantas dificuldades com o sono com os bebês, com as crianças. Bom, são principais dois mecanismos que vão regular o sono: o ciclo circadiano e o mecanismo de homeostase do sono fisiológico. Então, o ciclo circadiano, ele é o nosso relógio biológico, ele é o nosso relógio das 24 horas aí, do dia e da noite, ele vai nos regular nessas funções, ele vai atuar também regulando a liberação de hormônios. Então, quais são as pistas mentais que a gente vai dar para o nosso ciclo circadiano se regular? Uma delas é a exposição à luz solar pela manhã. Então, idealmente de manhã a gente tem uma liberação de cortisol. Cortisol é o hormônio da vigília. A gente já falou em outras aulas aquele hormônio de fuga, né? De corra, de perigo. Então, é o hormônio que é responsável por deixar a gente alerta. Então, em geral, esse hormônio ele é liberado pela manhã. O início da liberação dele acontece por volta das 4 horas, 4h30 da manhã. E a melatonina é o hormônio que vai gerar a nossa sonolência. Ele começa a ser liberado conforme as luzes, né, vão ficando menos intensas, então ao redor das 18 horas, né, com o pôr do sol. Isso seria o fisiológico. Hoje em dia a gente altera muito o nosso ciclo circadiano por conta de exposição a telas artificiais. Por isso que a associação de uso de celulares, uso de tablet, TV no horário de dormir, inclusive em crianças, está relacionado a menos horas de sono dormidas, tá? E a menor qualidade do sono. Então, essas são as pistas mentais que a gente dá para o nosso corpo para regular esse ciclo circadiano. O bebê,
ele ainda não consegue, logo que nasce, produzir melatonina. Ele acaba usando da mãe, por cerca de uma semana, a melatonina residual e depois essa melatonina acaba. Ela começa a ser produzida ao redor da sexta semana e vai começar a ter um pico aí satisfatório lá para o terceiro mês, né? 12ª semana. Então, o bebê no começo, por isso que o recém-nascido ele não tem, né, o ritmo de dormir à noite, conforme a gente adulto temos, por conta dessa imaturidade neurológica. Então ele ainda está desenvolvendo esse mecanismo do ciclo circadiano. Mas a gente pode sim começar a regulá-lo com essa exposição solar pela manhã, tá? Isso começa aí a dar algumas pistas mentais para que o momento que ele tem que produzir essa melatonina. E o outro mecanismo é o mecanismo homeostático do sono. O mecanismo homeostático é o seguinte: toda célula, né, do nosso corpo, para a gente existir, para a gente respirar, ela faz um gasto de energia. Para ter esse gasto de energia, a gente precisa de uma quebra de uma molécula que chama ATP. E essa quebra dessa molécula vai gerar uma outra que chama adenosina. A adenosina é um metabólito, né, desse processo, e ela vai se acumulando na célula, e esse acúmulo de adenosina, ele vai fazer o drive de sono, ele vai fazer a pressão de sono, aquela vontade, aquela necessidade de descanso. O bebê, ele tem esse mecanismo ainda imaturo, então por isso que o bebê durante o dia precisa fazer várias sonecas. Então esse mecanismo homeostático, ele vai regular principalmente as sonecas e as janelas de sono do bebê. Mais à frente eu vou explicar com detalhes isso daí. Além disso, cada ciclo de sono é composto por duas fases, tá? Isso no adulto. O adulto tem o sono não REM e o sono REM. O que quer dizer REM, né? É uma sigla, é Rapid Eye Movement. Essa fase do sono é uma fase de sono de alto metabolismo. O nosso cérebro trabalha muito e a gente faz uma inibição muscular. Então, enquanto o nosso cérebro está pulando, dançando, fazendo várias atividades, o nosso corpo está inibido, porque senão a gente faria essas várias atividades durante a noite. Então, é um momento que o cérebro trabalha, né? O sono REM é um sono ativo, tá? Não é um sono de descanso. Agora a gente tem também o sono não REM. O sono não REM é o sono de descanso. É aquele sono em que cai nossa frequência cardíaca, cai nossa temperatura e nosso corpo e o nosso cérebro vai repousar. O adulto, ele tem em média de 80% de sono desse de descanso, de sono não REM, e de 20% de sono REM. Então vê que numa noite ele faz muito mais sono de descanso, por isso ele precisa dormir menos horas. Tá? E os ciclos do adulto, eles duram em torno de 90 a 120 minutos. A gente, durante uma noite, a gente faz cerca de 5 a 6 ciclos. E quando termina esse ciclo, a gente faz um breve micro despertar. É nesse momento que muitas vezes se a gente está com algum problema ou se a gente está com vontade de fazer xixi, a gente levanta, vai no banheiro. Às vezes a gente, se está com problema, a gente perde o sono. Então é nesse micro despertar que isso acontece. O bebê já é um pouco diferente. Primeiro, ele tem ciclos mais curtos, então os ciclos dele, em geral, levam 40 minutos. Isso vai se estendendo conforme, né, aumenta a idade, mas ele faz ciclos mais curtos. E esses despertares que a gente adulto já volta a dormir e nem lembra no outro dia, o bebê acaba fazendo um despertar mais acentuado. Então, por isso, o bebê apresenta diversos despertares e isso é normal, isso é fisiológico, tá? Principalmente nos primeiros meses. Outra coisa, o bebê recém-nascido, o padrão dele de atividade cerebral, e isso que eu falo sono REM e sono não REM, a gente identifica pelo eletroencefalograma, tá? Pela atividade elétrica do cérebro. No bebê recém-nascido, é tão caótico o padrão que ele tem de acordar e dormir que muitas vezes a gente não consegue diferenças do ciclo. Conforme ele vai crescendo, a gente chama de sono ativo, né, e sono inativo ou sono profundo. Então a gente não tem o padrão igualzinho do adulto. Isso vai se organizando. Ao redor do 6º mês, ele começa a fazer um padrão aí de sono REM e sono não REM mais organizado. Então, para vocês entenderem por que o recém-nascido, ele se mexe tanto, às vezes a gente olha para ele, a gente acha que ele está dormindo e ele está acordado, ou a gente olha para ele, ele está dormindo, mas ele está se mexendo, fazendo barulho. Por quê? Porque ele tem essa parte cerebral ainda muito imatura. Durante o sono ativo dele, ele não faz aquela inibição que nem o adulto, né, que inibe todos os músculos do corpo para não fazer os movimentos. Então, muitas vezes ele não tem essa inibição aí com maturidade, por isso que ele se mexe
bastante, tá? Então isso é tudo normal do bebê, faz tudo parte do desenvolvimento cerebral do bebê, tá? Então até o 3º mês isso é ainda mais caótico e depois isso vai se regulando, os ciclos vão aumentando, os despertares ainda acontecem, mas muitas vezes ele consegue voltar a dormir. Então, essa fase ativa do sono, né, que seria o sono REM do adulto correspondente, ela é uma fase muito importante para treinamento de algumas habilidades. Então, o bebê, ele está aprendendo, no 4º mês ele vai ter o marco de rolar, no 7º, 8º mês ele vai ter o marco de engatinhar e ao redor de um aninho ele vai ter o marco de andar.